Olá! Hoje, uma vez mais, lhe convido para um instante de meditação e autocuidado. Então, como normalmente costumamos fazer, procure o seu espaço, resguardado para esse instante de encontro consigo mesmo. Um lugar e um tempo que o possa distanciar por alguns momentos do mundo aqui de fora, dos ruídos, das demandas exteriores, e propiciar à sua alma um mergulho em si mesmo. O silêncio dos pensamentos, trazendo-os para o aqui e agora, a quietude das emoções. Coloque-se como observador de si mesmo, deixando que os pensamentos e os sentimentos apenas passem por você, como as nuvens que passam no céu. E atento, observe apenas o que querem lhe dizer. Então, de olhos fechados, comece a observar a sua própria respiração. Fazemos isso, mas muitas vezes de forma mecânica e automática. Infle os pulmões de ar até a sua capacidade máxima, imaginando que o seu corpo vai se preenchendo de vida, de ar renovado, de oxigênio, de novas possibilidades, e ao expirar, jogue fora tudo aquilo que porventura esteja guardando em seu mundo interno, mas que apenas ocupa espaço e de nada lhe serve. Observe os seus pensamentos. O que tem pensado? Deixa-se influenciar pelas notícias que assiste, pelas histórias negativas que escuta, pelo olhar pessimista do mundo à sua volta, se vendo muitas vezes envolto em dores que não são suas, em tristezas que não contribuem. Qual o conteúdo do seu pensamento cotidiano? Em que lugar você coloca sua atenção? Trazendo para dentro de si representações que minam a sua energia. Busquemos neste instante o belo através das janelas da alma. O céu infinitamente azul, o sol que ressurge da noite escura, sem miasmas de escuridão, e que mesmo sozinho irradia o seu brilho e o seu calor para a terra inteira.
Atente-se para as flores. Uma florinha mimosa e pequenina que seja, a brotar do asfalto na porta da sua casa, que sorri e que traz de volta a sua esperança. Olhe para os pássaros sobre as árvores, que não acumulam, que não guardam alimento para o dia seguinte, por acreditarem na providência da vida. E leves sobre o fino galho de uma árvore, cantam na plenitude do dom que Deus lhes deu. Observe as borboletas, livres nas asas do vento. Observe os olhos dos teus filhos, o sorriso dos teus pais, a companhia que lhes estende a mão, que se coloca ao lado, com amor e dedicação. E faça destes temas e destas cenas a inspiração para o seu pensar. Pense grande e seus feitos crescerão. Assim dizia o poema. E as suas emoções como andam? Consulte o seu coração. Vá com cuidado abrindo as gavetas do seu armário interior, disposta a fazer aí a devida faxina. Ilumine os cantos escuros com a luz da consciência que já adquiriu. Lançando luz sobre os medos que te aprisionam, sobre os receios muitas vezes imaginários, sobre as mágoas de situações que já não existem mais e que ficam sendo reprisadas em sua tela mental. Não que não sejam verdadeiras para você, mas talvez tenha chegado o momento de transformá-las em outra coisa, em olhar de um outro jeito, de exercitar o perdão que liberta, sentindo a leveza, o recomeço, a esperança. O olhar para o outro, que é aprendiz tanto quanto você na escola da vida, e que tropeça, que erra, que fala o que não deve às vezes, mas que também se esforça para ser melhor, para acertar, para compreender o amor e para expressá-lo. Vá reconhecendo as culpas que emergiram nos instantes em que você supôs ser um herói, uma heroína. Perfeccionista, não tendo admitido possíveis falhas, se enclausurou na culpa, sofrendo por anos e anos uma situação que não tem mais como mudar. Mas se não é possível fazer um novo começo, talvez, quem sabe, seja possível fazer um novo final. Viver diferente, caminhar de outra forma,
olhar por outro prisma e assumir a humildade de quem está no caminho do aprendizado. Continue abrindo as gavetas da alma, os armários, os guardados sem serventia, e deixe fluir toda a emoção, o choro tantas vezes engolido por acreditar que para parecer forte precisava esconder o que sentia. Da mesma forma, faça com os afetos. Muitas vezes não expressamos os nossos sentimentos por acreditar que o outro sabe o que sentimos. Então, passamos pela vida, pela nossa e pela dos outros, fazendo de conta que não sentimos ou que o que sentimos o outro já sabe. Não falamos o te amo que a alma pede. Não damos o abraço, não solicitamos a presença. E quando não temos mais a oportunidade, ficamos com o sentimento do que poderia ter sido e não foi. Ficamos com a sensação do amor guardado, não vivido, não expressado, por tantas razões que no fundo não justificam. Expressemos o afeto. Expressa por teus amores a gratidão que tem por eles. Todo o sentimento e ternura que os envolvem dentro de você. Escreve, fala, canta, presenteia, movimenta as energias da sua alma, expressando aquilo que sente aos queridos do seu coração. É possível que encontre neste caminho e neste processo alguns porta-retratos. É tão bom rever o que foi bom, mas às vezes ficamos por muito tempo focados naquilo que não foi tão bom assim. Mas do instante em que viveu esta experiência, negativa talvez, por um ponto de vista, aos dias de hoje, o tempo passou. Esta situação já não existe mais como foi. Esta pessoa que aí está te olhando, a partir desta fotografia mental, certamente já se afetou pela vida, pelos acontecimentos, pelas dores, começando novos caminhos, novos processos. Não é mais a mesma também. Então vai identificando o que realmente vale a pena guardar. Lembranças do que foi bom, do que edificou em você novas referências, memórias saudáveis, de alegria, de amor, de esperança. E jogue fora o que tem contribuído para o seu adoecimento psíquico, mental, espiritual. Jogue fora tudo aquilo que deprecia a sua energia, a sua vibração. Traições, abandonos, dificuldades. Não no sentido de negligenciar ou de passar por cima, mas no sentido de escolher e de escolher-se, de escolher o que acrescenta, o que ilumina, o que confere movimento,
te liberando das estagnações do caminho. Visualize em sua tela mental a imagem de um rio. O rio de águas paradas é morto, não tem vida, não oferece perspectiva aos animais que ali podem viver. Mas o rio que corre, que flui em direção ao mar, se renova o tempo todo e permite que a vida flua através dele. Escolha ser como o rio de águas correntes e recicle. Recicle o seu mundo interno, as suas emoções, os seus pensamentos, as suas vibrações, as suas energias. E agora, coloque sobre o próprio peito as suas mãos, como se recebesse a sua alma, como se acolhesse o seu coração, com respeito às cicatrizes, às experiências que te construíram até aqui, fazendo de você o ser singular que é, mas escolhendo de hoje em diante novas experiências, novos jeitos de sentir e perceber. Permita que a vida te afete de outras maneiras. Traga flores para dentro da sua alma. Agora que o quarto escuro se iluminou, agora que as cristalizações foram dissolvidas, e deixe que as dores do corpo também vão embora. O corpo dói quando a alma se ressente. E quando acolhemos a alma, cuidamos dela, olhamos para ela, o corpo também vai se curando das enfermidades que porventura possui. Se abrace, se receba, se nutra de esperança e bom ânimo para a caminhada. Lembre-se de que és um filho de Deus, uma filha do Altíssimo, e nesta condição és herdeiro do universo. Desapegue das migalhas de amor, dos fragmentos de atenção. Se desapegue dos ganhos secundários que te mantêm preso a situações que não mais lhe acrescentam de verdade. Acesse o seu poder interior, em conexão com a vida e com a sua sabedoria. E tomando posse de si mesmo, caminhe com presença na estrada que se revela à sua frente. Uma estrada ensolarada, florida e cheia de novas possibilidades em direção ao futuro. Sinta a leveza, a paz de perdoar-se, de perdoar o outro, de liberar-se de todas as amarras que te mantêm cativo e fluindo com a vida,
Se coloque em estado de presença em tudo aquilo que faz e realiza. Eu desejo um feliz caminho para você. Volte para o seu corpo, se movimente, abra os olhos e, receptivo às belezas que a vida te oferece, retome o seu dia, suas atividades, sentindo como se pétalas de flores recaíssem sobre você, nutrindo em ti o que de melhor a vida possui e te oferece. Muitas bênçãos para a sua caminhada.